Olá, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e também ao meu primeiro vídeo no YouTube. Semana que vem, mais especificamente, dia 7 de outubro, eu completo 21 anos. E nesse vídeo eu vou trazer lições que transformaram a minha vida, que, enfim, me tornaram quem eu sou hoje, alguém que finalmente eu tenho muito orgulho, alguém que de verdade eu tenho muito orgulho, e mudaram minha forma de me relacionar, de pensar, de agir. Eu tenho certeza que alguma das lições desse vídeo, se você aplicar na sua vida, também vai transformar pelo menos uma área. Eu não tenho dúvida disso, de que esse vídeo também pode transformar a sua vida. A primeira lição que eu concluí esse aprendizado recentemente é que as pessoas acreditam no que elas quiserem. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada em agradar, em me justificar o tempo todo. Não queria que ninguém tivesse uma divergência de opinião, ou então visse qualquer coisa que eu estava fazendo de uma forma que não era verdade. Então, tudo que eu ia fazer, eu queria que todo mundo acreditasse 100% nas minhas intenções, do jeito que eu estava fazendo. Então, eu gostava sempre de trazer essa transparência, e me incomodava muito pensar que alguém podia distorcer alguma coisa da minha vida. Só que eu me libertei quando eu entendi algo chamado viés de confirmação, que eu vou até ler aqui o conceito para vocês. É um viés cognitivo que descreve a tendência das pessoas em buscar, interpretar, favorecer e lembrar informações que confirmam suas crenças e opiniões pré-existentes, ignorando ou desconsiderando dados que as contradizem. Ou seja, gente, basicamente, toda vez que não só os outros, mas nós também recebemos alguma informação, passa por um viés de confirmação, em que nós vamos checar de acordo com nossas experiências já pré-existentes, nossas opiniões, se aquilo faz sentido ou não pra gente. Inclusive, nós interpretamos, a nossa interpretação também é capaz de alterar alguns fatos para fazer mais sentido com o que nós já acreditamos. Porque não tem como você mudar o que as pessoas querem acreditar. Se ela quiser acreditar que você não é bom o bastante para ela, que você não faz sentido para ela, que você é um vilão da história, seja qual for a crença que alguém tenha sobre você que você não concorde, é porque a pessoa escolhe acreditar. Você é capaz de mudar. A nossa mente é completamente possível de ser reprogramada, e eu sou uma grande prova disso. Acontece que nós somos programados para buscar o que nós conhecemos. Apesar de nós acreditarmos que estamos aqui em busca da felicidade, em busca do amor, na verdade o que nós realmente estamos tentando é encontrar mais daquilo que nós já estamos acostumados. E isso desbloqueou a minha mente, porque não importa o quanto você queira mudar, não importa o quanto você deseje para outro nível, não vai ser fácil. Não é simplesmente desejar, não é simplesmente estalar o dedo, porque nós somos programados a buscar mais daquilo que nós já estamos acostumados. Nós somos programados para buscar aquilo que é confortável para a gente, porque simplesmente os nossos sentimentos foram programados como sistemas de conforto. Isso está no livro A Montanha Você, de Brianna Wiest, em que ela diz que os nossos sentimentos produzem uma sensação boa quando estamos fazendo o que sempre fizemos. Então, a gente permanece no que é familiar. Entretanto, podemos treinar para preferir comportamentos que são bons para nós. É assim que reestruturamos nossas zonas de conforto. É por isso que é tão difícil se manter motivado a estudar para aquela prova que você sabe que pode transformar a sua vida. Mas você pode mudar. Você pode se transformar uma pessoa estudiosa quando você não tem esse hábito. Isso aconteceu comigo. Você pode escolher relacionamentos bons, você pode ter boas amizades, você pode ser alguém organizado se você não é, você pode ter hábitos saudáveis. É só você quebrar essa zona de conforto do que era confortável para você e criar um novo confortável a você. Um grande exemplo é a academia. Quando a gente não é acostumado a treinar, é muito difícil ir para academia no dia seguinte. A gente não entende, meu Deus, por que tem gente que gosta disso? Mas depois que você já está há 2 meses treinando, é muito estranho você passar uma semana sem treinar. Porque treinar e se cuidar já é o seu novo confortável, entendeu? Que é aquilo que eu estava falando ainda agora, né? Você não é os seus pensamentos. A sua vida vai mudar, assim como mudou a minha, quando eu entendi que eu não sou os meus pensamentos. E os seus pensamentos são de acordo com as suas crenças. Então, se você é acostumado a ser alguém mais desleixado, que não se cuida, que não treina, que não se organiza, você vai pensar como essa pessoa, mas você não é essa pessoa. Tanto que se você tentar silenciar o seu pensamento, você vai ser capaz de ouvir ele, tipo, como se ele estivesse de fora, como se fosse externo. E é muito perigoso acreditar nele, porque quanto mais você confia cegamente nos seus pensamentos ou no sentimento aleatório que é gerado por ele, mais você vai estar à mercê do que está acontecendo ao seu redor. A lição que mais mudou minha vida no último ano é essa, e eu sempre ensino para qualquer pessoa que me dê a oportunidade de ser nessa ordem. Imagina que é nessa ordem. O que nós acreditamos, nossas crenças,
vão se refletir nos nossos pensamentos. Eu penso que eu quero ir treinar, eu ajo. E a partir do que nós agimos, cria a nossa realidade. Muitas pessoas falam só da lei de atração, eu vou pensar, eu vou conquistar, eu vou sentir, eu vou conquistar, mas não é bem assim. E o que você age cria a sua realidade, porque você pode pensar o quanto for, se você não agir, se você não se colocar na posição, se você realmente não se movimentar a favor do que você quer conseguir, vai cair do céu, gente, vai vir como, entendeu? Inclusive também pode ser usado para pobreza e riqueza. Você não vai mudar a sua situação financeira só trabalhando. Se você não mudar a sua crença, que é a raiz inicial de que você não tem dinheiro, de que ter dinheiro não é, que o dinheiro transforma as pessoas, que quem tem dinheiro é mau, que tem dinheiro é egoísta, de que ter dinheiro vai te deixar solitário. Você pode trabalhar o quanto for, você pode pensar e afirmar e meditar quantas vezes você quiser, dizendo, eu atraio dinheiro. Não vai acontecer enquanto você não mudar o que você acredita. Agora, essa é muito forte. E eu aprendi ao longo dos anos, quando eu tinha alguma grande mudança. Toda vez que você tiver que se mover, que você tiver que ir para outro nível, que você tiver que se movimentar. Isso aconteceu comigo antes de eu começar a estudar para o Enem. Para quem não sabe, eu faço medicina na Universidade Federal do Maranhão. E antes de eu começar a estudar para o Enem, eu me sentia extremamente desconfortável, inconformada, com o jeito que eu estava levando, como eu não estava estudando, com minha vida, meu Deus, para onde que eu vou? É um desconforto, e do desconforto nasce o seu próximo passo. Isso também aconteceu comigo antes de eu me mudar, porque eu sempre fui uma pessoa muito apegada, entendeu? Apesar de eu sonhar muito alto, eu ainda sonho muito alto, eu ainda sou uma pessoa em processo de ser menos desapegada. Então, quando eu estava em casa, eu sempre morei em casa, agora eu não moro em casa porque eu faço faculdade fora, né, da minha cidade natal, e quando eu estava prestes a ir embora, eu ficava, não, mas será que não seria melhor eu fazer outro curso, fazer outra faculdade para ficar mais por aqui? Será se realmente eu preciso ir embora? Por que eu não faço um FIES e faço uma universidade particular aqui mesmo na minha cidade? Ao mesmo tempo, a vida, Deus, me dava tantas situações para me deixar extremamente desconfortável onde eu estava. Situações assim, gente, realmente criadas para me causar desconforto. E toda vez que eu queria me acomodar no lugar que não era para mim ficar, vinha uma situação muito grande que me gerava um incômodo. Não, preciso ir, eu preciso ir. Eu preciso ir. Da mesma forma, antes de eu começar a criar conteúdo, para quem não sabe, eu estou criando conteúdo há quase um ano. Cheguei no YouTube agora, mas eu estou lá nas outras redes, no TikTok, no Instagram. Eu sempre sonhei em ser YouTuber, desde quando eu era criança. Cheguei a criar um canal com minha prima, mas nunca deu certo. E desde 2019 para 2020, todas aquelas metas que a gente faz no final do ano, toda a minha meta de fim de ano era começar a criar conteúdo. E eu nunca cumpri, eu postava 2 vídeos por ano e desisti, aí já cheguei a excluir Instagram. E quando eu passei em medicina e vim morar aqui na minha cidade, eu estava extremamente inconformada, eu queria criar conteúdo e eu sentia um trava muito grande. Eu vou falar isso em outras dicas. Sentia muita vergonha, só que eu não me conformava com isso, entendeu? Eu peguei e colei várias fotos do que eu queria, de sonhos que eu tinha. Coloquei na parede assim, atrás do meu guarda-roupa que fica de frente para minha cama e coloquei a frase: "E você pode ter. Então para de fingir que você tem. Eu queria e eu precisava fazer isso, eu sabia que me abriria muitas oportunidades e em menos de um ano, em 4 meses, já começou a me trazer muitas oportunidades de mudança de vida. Isso aconteceu quando o que você está vivendo for mais desconfortável do que a mudança que você precisa fazer, eu tenho certeza que aí você vai se mover. Outra dica que está muito ligada a essa, que quando você se mover, quando você for para outro nível, não olhe para trás, porque como eu disse, sempre fui alguém muito apegada, sempre fui alguém com uma tendência muito grande a retornar, como um elástico mesmo. Sabe quando você vai jogar um elástico, depois que você atira, ele volta de novo? Eu sempre tive essa tendência a querer voltar atrás, a ficar ali onde eu estava acostumada, a não enfrentar o desconfortável. E uma coisa que eu sempre ouvia de Deus, sempre sentia no meu coração, é: não olhe para trás. Quando eu decidi estudar para passar em medicina e comecei a me afastar de vários amigos, não olhe para trás. Quando eu me mudei para a cidade que eu tô hoje e deixei muitas coisas da minha cidade natal, não olhe para trás, não se lamente pelo que ficou para trás. Não estou dizendo para você esquecer todo mundo, não é isso, mas é tipo não ficar no arrependimento, não ficar naquele saudosismo. A gente tem uma mania muito feia de achar que o passado ou o futuro sempre vai ser melhor do que o nosso presente, e depois que a gente passa, a gente fica com aquele saudosismo mesmo, aquela nostalgia. Meu Deus, 2020 era tão bom, a melhor fase da internet. Gente, 2020 era horrível.
A população terrestre quase toda estava morrendo. Nós estávamos o tempo todo com medo, estávamos ficando depressivos. Até hoje nós não nos recuperamos do que nós vivemos em 2020. Por que a gente tem esse saudosismo que eu vejo muito na internet? Essa dica faz muito sentido com o que eu já falei aqui, que é o que nós vivemos na infância tem poder de influência e muito na nossa vida. A gente pensa que, quando a gente é criança, né, a gente pensa que quando a gente crescer, os nossos maiores sonhos vão se realizar e os nossos problemas vão se resolver, mas não, gente. Quando a gente cresce, a gente se dá conta de que boa parte dos problemas que nós temos hoje foram causados na infância. Por incrível que pareça, a gente achava que quando a gente crescesse não teria problema, seria tudo maravilhoso, conquistaríamos tudo, e boa parte do que nós não conquistamos, ou do que nós conquistamos, mas não é bom, o que nós vivemos e não é bom pra gente, veio da nossa infância. É muito importante você curar da sua infância. Não ficar revisitando, relembrando os traumas, mas realmente aprender a superar o que você viveu, entendeu? E eu faço isso com terapia. Recomendo para mim, todo mundo tinha que fazer terapia pelo menos uma vez por semana, mas se não uma vez por semana, pelo menos uma vez por mês, entendeu? O que couber no seu orçamento, fazer terapia mudou minha vida. Por isso é muito importante te buscar curar isso. E eu faço isso não só à luz da terapia, mas também à luz da palavra de Deus. Por quê? Não sei qual religião você acredita. Eu peço que você não saia desse vídeo se sua religião não for do segmento cristão, entendeu? Tô só dando aqui minha opinião e o que faz sentido para mim. Na Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com o que você está vivendo. Mas buscai ser transformados pela renovação do vosso entendimento. E quem faz isso é Jesus. Jesus dá uma identidade nova. Lembra do que eu falei sobre crença, pensamento, ação e realidade? Jesus pode transformar a sua crença. Desde quando você entende que você é amado, que você é filho de Deus, que sua vida tem um propósito muito grande aqui na Terra. Os traumas da infância já não tem mais tanto impacto assim. Mas não estou dizendo que não é importante tratar. E Jesus pode tratar. Só que é sempre importante buscar um auxílio. Porque eu acredito que Deus usa humanos como ferramenta aqui na Terra. Eu faço medicina. Eu acredito muito fortemente que os médicos são instrumentos de Deus aqui na Terra, entendeu? Deus que dá o conhecimento do médico. Deus que dá o conhecimento do terapeuta, do psicólogo. Então é muito importante nós procurarmos pessoas que possam nos ajudar, entendeu? Agora, essa foi uma das grandes viradas que eu recebi ano passado e que me deu esse impacto de começar a ir para a internet, a me expor, é de que não adianta ser bom em silêncio. Gente, não adianta você buscar excelência. Sabe aquele negócio de suma por 6 meses, torne a sua melhor versão e apareça já com tudo resolvido, com tudo conquistado. Só que não adianta você ser bom se ninguém vai saber que você é bom. E tem gente que é muito inconformado com a internet. Todo mundo está emburrecendo na internet. Então, sim. Por que você não faz algo melhor na internet? Por que você não traz o que você sabe? Porque você não usa a internet como veículo para transformar a vida de outras pessoas. Quando eu entendi que não importa o quanto eu me dedique para me tornar alguém boa, excelente, uma ótima médica, uma ótima profissional, o quanto eu realmente me dedico para isso. Mas não vai importar eu me dedicar tanto se no final ninguém vai saber, ou poucas pessoas vão saber, quando muita gente poderia saber. Se eu tivesse tido mais coragem, se eu tivesse me exposto, se eu tivesse mostrado o que eu faço, entendeu? Isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Se você é bom, se você se esforça, eu acho que você merece ser visto, entendeu? Dê essa oportunidade de ser visto, se exponha mesmo. Nem sempre o resultado é bom, mas o resultado é mais bom do que ruim, se isso for feito da forma certa. E uma coisa que me incomodou muito é que se eu sou bom e não sou visto, e não mostro, não tenho coragem de me expor, eu vou perder pro mediano que se mostra. Tô até com medo de falar ela aqui. Foi um raciocínio que eu desenvolvi com minha irmã. Minha irmã é extremamente extrovertida, fala muito, é impossível você ficar sem assunto perto dela. Vocês podem passar 5 horas conversando, mas sempre vai ter assunto. E eu sempre já fui mais reservada. Eu tenho essa facilidade de falar, as pessoas dizem que eu tenho uma boa dicção, eu sei me expressar, mas eu sempre tenho vergonha, entendeu? Isso aqui pode parecer que pra mim é fácil fazer isso. E até que é. Pra mim é mais fácil falar com uma câmera do que com um monte de gente. E sabe o que mudou? Sabe o que me fez me falar mais? Sabe o que me fez? Nós precisamos de alguém para apresentar um seminário. Eu quero me tornar essa pessoa. Não me leve a mal que se você é pobre, ou então você não é herdeiro, você não pode se dar o luxo de ser tímido. Eu digo isso pra mim, gente. Eu não posso me dar o luxo de... É medo de não arriscar e perder o que você já tem pouco. Tentando, se arriscando, investindo nos seus sonhos, indo atrás. Você já não tem o que perder, você não está com a vida ganha, não está confortável.
Se você não tem o que perder, com certeza, se você se arriscar, você vai ganhar mais do que perder. Além de não ser justo com você, porque te corta de várias oportunidades incríveis, e eu sou a prova disso. Sabe as oportunidades que eu tenho recebido ao longo desse um ano, tanto que eu comecei a fazer medicina, gente, isso não tem o que pague, sabe? Tem uma frase que eu ouvi há uns 2 anos e também mudou muito a minha vida. Gente, isso pode ser aplicado em tantas vertentes. O seu conforto, aquele que vence, seus hábitos ruins, quando você for capaz de vencer as suas vontades, ter controle sobre os seus desejos, entendeu? O seu maior vilão, o seu maior rival é você mesmo. É sua falta de coragem, é seu medo, são seus vícios que te colocam em situações ruins, que te impedem de viver o melhor. Você mesmo. Quando você conseguir vencer a si mesmo, aí você terá vencido boa parte dos seus problemas. É que nós não podemos amar o próximo se nós não amarmos a nós mesmos. Sabe quantas vezes você tinha uma coisa pra fazer pra você e pra fazer pra outra pessoa? Pra quem que você fez primeiro? Só que, gente, nós devemos ajudar outras pessoas, pessoas que são queridas pra gente, nossa família, mas não se isso ficar acima de você. Você tem que, depois que você resolve suas questões, suas prioridades, aí você pode ajudar outra pessoa, entendeu? Se não é errado consigo mesmo. E também é o descumprimento do mandamento, porque você está amando o outro, mas não está amando a si mesmo. Tenho que confessar que eu aprendi na prática que isso é verdade. Eu queria acreditar que não era verdade. O mundo é dos caras de pau. Pra mim sempre foi muito difícil fazer mudança. Isso é uma frase que meu namorado sempre me falou muito, porque nas férias entre o primeiro e o segundo, eu queria muito acompanhar alguns médicos. Isso é um exemplo meu, né? Eu queria muito acompanhar alguns médicos. E eu via esses médicos, sabe? Eu via eles, eu tinha o contato deles, eu tive contato com eles, eu vi uma médica que eu queria muito acompanhar, que tinha ido na minha faculdade, que se formou na minha faculdade, eu vi ela lá, ela era da minha cidade natal, eu falei com ela na academia, mas eu não tive coragem, meu namorado falou, vai lá amor, tem que ser cara de pau, se arrisca mesmo, e não consegui, e depois eu me arrependi muito. Nas férias do meu segundo período pro terceiro período, eu tive coragem. E eu pedi pra um médico, recebi sim. E foi mais do que um sim, foi um sim pra 3 dias, entendeu? Eu poderia passar 3 dias acompanhando ele. Pedi pra outra médica e foi sim. E essa coragem foi gerando coragem. Isso, quando você se arrisca uma vez, vai ser mais fácil se arriscar da próxima vez. Por isso, gente, só começa. Só começa. Só manda aquela mensagem, só faz aquele pedido que você tem que fazer, sabe? Só procura aquela pessoa que você sabe que pode te ajudar. Só diga sim para aquela oportunidade. Só vai atrás daquele emprego. Só dá início àquele sonho. Não é que você consiga. É que você só não tentou o suficiente. Para quem não sabe, eu fiz 3 anos... 4 anos de Enem. Um treineiro. O outro no meu terceirão. Foi em 2021. Em 2022 fiz outra tentativa. E em 2023. E tive várias decepções ao longo desse tempo. Só quem é vestibulando sabe o quão frustrante, né? Se alguém só não consegue, quem desiste? E é só não desistir que você também vai conseguir. É que as pessoas não têm obrigação de acreditar no seu sonho. Sua família não tem a obrigação, nem deve, talvez nem vão acreditar no sonho junto com você. Porque as pessoas não acreditam na promessa, as pessoas acreditam no resultado. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu idealizei, mas tá muito complexo. E a partir de agora, a partir desse vídeo, nós vamos juntos. Se você quiser ver mais da minha rotina, que eu mostro mais da minha rotina lá no Instagram, lá no TikTok, eu vou estar deixando aqui no vídeo. Aqui em minhas redes sociais, curte, se inscreve, eu vou estar deixando aqui no vídeo. Ai, que chique, gente! Sempre quis falar isso! E vai ser um grande prazer pra mim ter você me acompanhando nessa jornada. Então já se inscreve no meu canal e beijos! Até o próximo vídeo.